Chega uma hora que cansa trabalhar em subemprego, né? Vai dizer que não. Chega uma hora que tu cansa. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Cansa, né? Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que tu tá tão esgotado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, que aquilo ali te cansa, né? Eu sei como é que é isso. Sei como é que é. Eu venho de família humilde também. Eu não sou rico. Não sou rico. Eu sei como é que é isso. Vim de baixo, começar lá de baixo. E trabalhei em muitos subempregos, galera. Nossa. Em vários. Inúmeros. Eu nunca me encaixava, viu? Em nenhum. Tô pra dizer pra vocês, em nenhum. Eu não me encaixava. Eu não servia pra aquilo ali. Tá recebendo ordens de pessoas que muitas vezes nem falar certo não sabiam, nem falar o português correto. Muitos erros de português. Não que eu seja um deus do português, mas sabe, umas coisas assim que não entravam na minha cabeça. As pessoas, só porque tem um diploma e estão no cargo de gerência, tu vê que elas tinham um conhecimento muitas vezes menor que o teu. Aí tu se pensava, nossa, aquela pessoa ali não tem nada diferente de mim ou superior a mim nesse sentido. E eu tenho que estar ouvindo ordens delas, dessas pessoas, muitas vezes grossas, muitas vezes humilhações. Nossa, quantas eu já passei. Quantas. E chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora, cara, que tu se esgota. Que tu tem vontade de largar tudo pra cima, jogar tudo pro alto. E nem tu sabe mais o que fazer daí depois. Mas tu tá esgotado dessa vidinha miserável. Indo trabalhar pra conseguir um salário de fome. E aí tu não entende o porquê que tu tem que fazer isso. Mas tu só vai, tu tem que ir. Porque te condicionaram desse jeito. Na real verdade, tu tá nessa condição por culpa do teu pai e da tua mãe. Teu pai e a tua mãe fizeram isso contigo. Eles te trouxeram pra esse mundo e estão fazendo tu passar a mesma coisa que eles passaram. Olha só. E pode soar arrogante isso que eu tô falando. Pode ser que eu seja arrogante, mas infelizmente, a culpa é deles. Mas daí vocês vão dizer, tá, mas eles não sabiam disso, eles só seguiram a cartilha. Pois é, não sabiam. Pois é, pode ser que eu seja arrogante mesmo. Mas então agora tu sabe disso, não faz a mesma coisa que eles. Só que é injusto, né? Tu pensa assim, eu penso assim às vezes. É injusto. Eu tive que passar na marra tudo que eu passei. E depois do despertar para esse mundo de ilusões, agora eu não vou condenar uma alma. Só que eu ficava triste muitas vezes. Eu pensava, agora eu tenho que passar isso aqui, só que eu não vou condenar uma alma a passar a mesma coisa a passar a mesma coisa que eu. A passar as mesmas humilhações que eu passei nas diversas empresas. Nossa. Das várias que eu trabalhei, só fui demitido de uma. E nessa empresa que eu fui demitido, o dono
Ele ia trabalhar todos os dias. E era um cara. Ele... Vou resumir bem aqui pra vocês. Eu tava próximo de 1 ano, ia fechar 1 ano dentro da empresa, um subemprego, CLT. E eu não tinha assinado a minha carteira lá dentro. Por motivos próprios meus que eu não quero dizer aqui pra vocês. Mas eles sempre diziam, volta e meia pra eu, depois dos 3 meses, depois que eu passei o contrato, pra eu assinar a carteira. Eles me cobravam isso, mas eu não queria por motivos meus específicos. Então o tempo foi passando, o dono da empresa, nós conversava, né, todos os dias porque ele estava na empresa, né. Aí um belo dia nós conversando sobre eu fazer um curso de outro idioma, né, e não sobre eu fazer, mas nós entramos nesse assunto de fazer curso, né, de aprender um novo idioma, né, inglês, por exemplo, ou algum outro. E aí ele falou assim pra mim, olha, é uma dica que eu te dou, fica aqui dentro da empresa comigo 3 anos, desculpa, ele falou bem assim, fica uns 3 anos, vai fazendo um curso de inglês, sei lá, de alguma outra coisa. E esse relato faz tempo que aconteceu, tá, galera? Não é recente. E fica fazendo esse curso, depois tu pega e vai focar nessa área que tu fez o curso. Ele disse bem assim, fica 3 anos aqui comigo, aqui na empresa. Eu pensando, né, pois é, né, quem sabe ele tá certo, eu pensei assim pra mim. Alguns meses depois, olha, pouco tempo, 1 mês ou 2 meses depois no máximo, levei um pé na bunda da empresa. Fui demitido. Aprontaram pra mim lá dentro. Aprontaram pra mim. Aqueles colegas falsos, sabe? Aqueles traiçoeiros, nojentos, sabe? Aprontaram pra mim. E aí, outra hora eu faço um vídeo específico sobre isso, porque tem bastante detalhes. E aí não quero que esse vídeo aqui fique muito longo. Mas em outro vídeo eu conto os detalhes. Fui demitido, me deram um pé na bunda. 1 mês, 2 no máximo depois disso. Ele me pagou os meus direitos na época. Pouca coisa ali que tinha. Mas como eu não tinha carteira assinada, não ganhei quase nada. Porque não foi por justa causa que ele me mandou. Ainda por esse lado ele foi bom. Porque ele pagou ainda alguns direitos meus. Pagou alguma coisa ali pra mim. Mas daí foi naquele relato que alguns de vocês conhecem, que eu fui numa escada de uma praça, de um parque lá. E fiquei sentado um tempão, cara. Eu tive uma crise existencial pesada. Porque eu nunca tinha sido mandado embora de uma empresa. Eu nunca tinha sido demitido até então. E eu achava que eu nunca ia ser. Porque o meu perfil era sempre de eu pedir as contas, sabe? Sempre, sempre, sempre. Só que daí aprontaram pra mim lá dentro. Coisas, né, que acontecem. Aí eu fui demitido. E aí eu tive essa crise existencial. Na escada, no parque. Olha, eu fiquei horas ali sentado, viu? Só olhando pro nada, com cara de paisagem. E fui demitido. Então, é pesado que eu falo, isso que eu vou falar, mas a culpa foi do meu pai e da minha mãe. Porque eles não tiveram condições. Eu tive que ficar preso na corrida de ratos por causa deles. Se tu tá na corrida de ratos, que é o que provavelmente esteja acontecendo, porque eu acho que nenhum multibilionário, trilionário tá assistindo os meus vídeos. É raro. Pode ser que tenha um e outro. Olhe lá. Aí é um cara, é uma pessoa bem desperta, que acredito que entendeu como que funciona esse jogo. Aí pode acontecer. Um ou outro pingado. Mas a maioria
tá no subemprego, tá no CLT, tá na corrida de ratos. Trabalhando hoje para pagar o almoço de ontem. Pegaram a visão? Então a culpa é do teu pai e da tua mãe. Eles não tiveram discernimento de pensar, refletir, bom, nós somos pobres, nós estamos na miséria, a gente trabalha, feito bicho, pagar aluguel. Vamos trazer um filho, será? Será que é certo isso? Condenar mais uma alma? Não importa, não vamos... Não são capazes nem de conceber isso, né? Não passa nem na cabeça deles. Mas depois tá feita a burrada. Agora vamos jogar nas costas do filho, da filha. Eu converso com muitas pessoas, pessoal. Eu não tô inventando isso aqui, como muitos acham, né? Sempre tem aquele metido a espertão, né? Nos comentários. Eu não tô inventando isso aqui. Eu converso com as pessoas. Aí o filho, a filha é cobrado. E aí é expulso de casa de repente, né? Se querer debater. Muitos estão sem o pai presente, né? Muita gente. Tá morando só com a mãe, de repente, pode ser o teu caso. Com algum outro familiar. E tu tem que trabalhar para sustentar a casa. A escola não foi capaz de te ensinar a empreender, né? Não acha estranho? Não, né? Não foi capaz. A escola te condicionou a ser um gado, um ratinho. Para correr na corrida dos ratos. Para fornecer tudo isso que o sistema quer. É para isso que a escola te foi útil, entre aspas. Muita coisa a gente nem usa da escola, a maioria das coisas, né? Além do escrever e do ler, somar, subtrair e as contas básicas, né? Somar, subtrair, dividir e multiplicar. O resto, pouca coisa foi útil. Então, chega uma hora que tu cansa, né? E o que fazer perante isso? Olha, tu vai ter que ter sorte em se tornar bem de vida, mesmo que tu batalhe, que tu esteja na luta tentando, porque a maioria não vai conseguir. Converso com pessoas também. Volta e meia o pessoal me fala, cara, eu tô na luta aqui e a coisa não vinga. Parece que não é pra ser, parece que é pra ser sorte mesmo. Parece que eu tô sem sorte. E é o que acontece. Tu vai ter que ter sorte, abraçar as oportunidades quando tu percebe que tem. Talvez vai te dar uma percepção agora esse vídeo aqui. Talvez venha na tua mente uma ideia de alguma coisa, sei lá do que. Tu vai saber. E aí, opa, clarei uma coisa na tua mente, pode ser. E aí tu vai botar em prática agora essa ideia de repente. Muitos não vão dar nem bola. Essa coisa aí não vou nem tentar. Tem isso também, tem isso também. Tem essas duas coisas aqui na Matrix. Sorte, a sorte é a principal. Vai ter que ter sorte. Parece que a Matrix ela puxa, né? 1 ou 2 ou 3 gatos pingados. E ela bota eles no sucesso. Pra tipo, pros demais não desistir, parece, né? Eu tenho essa impressão, não sei vocês. Pros demais ficar ali na esperança, na expectativa. Não. Se um ou 2 ou 3 gatos pingados conseguiram, a gente também consegue. Ser bem sucedido, ter dinheiro, ter mansões, ter carros. Mas será que é isso? E os demais que estão 20, 30, 40, 50, chegaram nos 60 anos e estão na peleia, lutando e não conseguem? Peculiar, né? Faz a gente refletir, pensar. Então, nessa noite aqui,
Eu deixo essa reflexão pra vocês. Eu entendo que cansa, te esgota. Mas é sorte e saber abraçar as oportunidades quando elas surgem. Uma e outra pode surgir. De vez em quando surge. Mas tu vai ter que ter sorte. Além disso, não adianta só abraçar a oportunidade, fazer acontecer e não tiver um pouco de sorte, porque não vai adiantar também. Essa é a minha visão. Não sei a tua. Qualquer coisa tu deixa nos comentários a tua opinião. No mais é isso. Espero que tenha feito sentido pra ti. Forte abraço, tamo junto.